Boa tarde. Então, vamos registrar seu nome completo, Vanusa de Santos, nome dos seus pais, Gislaine Souza de Santos e Guido de Santos. local e data do seu nascimento. 8/7/77, eu nasci aqui em Santos. Fala um pouquinho da sua trajetória artística, se a gente pode dizer assim, desde que você se lembra, como é que você entrou nesse meio, como é que você chegou aqui na escola? Eu comecei a estudar teatro no ensino médio. Foi um projeto do Estado na época e tinham aulas de teatro aos sábados na escola. Era Primo Ferreira. E aí lá é uma escola estadual. Lá eu conheci assim, amigos que eu levo para a vida até hoje. E foi um divisor de águas, assim, porque eu me apaixonei completamente pela arte. Nós formamos dali um grupo de teatro que existe até hoje, que é a Teatral Cenicomania. Eu não faço mais parte, mas o grupo está lá inteiro ainda. Fizemos algumas peças, e aí minha trajetória foi assim, participando dos grupos de teatro na região, que era uma movimentação amadora na época muito forte, não tão forte quanto a época da Renata, mas ainda assim tinha um movimento muito grande de artistas e de grupos fazendo teatro na época. Então essa é a minha formação na arte, assim. E aí desde então eu não parei mais, assim. Já há 10 anos que eu estou na escola, desde o início. E aí ou eu estou atuando ou eu estou dando aula, ou eu estou participando de alguma forma desse pensamento artístico sempre. Você participou da montagem, da criação da escola? Participei. Na época, o Carlos Pinto era secretário, ele tinha idealizado esse projeto e convidou o Márcio de Souza para pensar uma escola, que fosse uma escola de excelência, uma escola fora dos padrões que já existiam na cidade. A cidade sempre foi uma cidade que pensou muito cultura. E aí o Carlos tinha os grupos, tinha oficinas de teatro, mas com uma duração pequena, aulas normalmente uma vez por semana. E ele queria ampliar um pouco isso, queria transformar a escola numa escola de excelência, numa escola que não deixasse as escolas do Estado, enfim, que não ficasse aquém das escolas do Estado. E aí o Márcio, na época, me chamou para a gente discutir, e aí foram vários encontros para discutir como seria, o que teria de base dessa escola, quais serão os princípios pedagógicos que a gente queria enaltecer, tanto para valorizar a formação artística, quanto para valorizar o cidadão e o munícipe, né, que vem buscar o curso de teatro, que vem experimentar a arte, às vezes pela primeira vez, às vezes sem ter pisado num teatro. Vanusa é pedagoga, né? Sou pedagoga. Então ela junta as duas coisas, né? Seria legal você contar depois disso, quando o Márcio Isso, aí sai, nós... e o Roberto, aí vocês estruturam por 3 anos. Inicialmente a escola tinha 1 ano. Inicialmente a escola tinha 1 ano, as aulas eram 3 vezes por semana, tinha um curso infantil também, enfim, era uma estrutura um pouco mais próxima da estrutura que existia antes, de oficinas, mas tinha uma configuração um pouco mais técnica, do olhar pedagógico mais técnico da formação do artista. Nós ficamos nesse processo por 1 ano. O Márcio se ausentou porque foi assumir uma coordenadoria, porque é sempre muito competente, então saiu da escola para assumir uma coordenadoria e acabou que o Roberto Pérez chegou na escola para somar, e chegou com ideias muito maiores daquelas que a gente já tinha, que era transformar a escola numa escola de formação técnica. Então, ele queria 3 anos de aula de segunda a sexta, com professores qualificados, renomados, não que nós não tínhamos antes, mas tínhamos, mas ele tinha um olhar muito mais técnico do que existia antes.
E aí a gente passou por um processo de transformação muito positiva na escola. Foi quando a escola começou a acolher jovens, formar muitos atores, e aí ele trouxe uma criatividade para tudo. A gente estava sempre montando espetáculos com um primor de qualidade. Enfim, ele veio para somar uma coisa que já existia, que estava engatinhando, e aí ele solidificou isso, estruturando melhor essa escola e esse olhar que o Carlos queria tanto, que era essa escola de excelência. E aí, na ocasião do falecimento dele, nos foi perguntado, tanto para nós da equipe, quanto para os artistas da cidade, quais os nomes que a gente achava que estivessem à altura do Roberto. E aí foi meio que unânime o nome da Renata, gente, na hora, era até um desejo do próprio Roberto isso, que ele falava, se alguém tivesse que me substituir em algum momento, eu gostaria muito que fosse Renata Zanetta. E que ele sempre foi muito crítico e gostava muito do trabalho da Renata, tanto como artista quanto como pessoa, e falava muito bem dela para a gente. E aí a gente falou isso para o secretário, na época era o Raul Cristiano. Nós conversamos com ele e falamos da nossa vontade de ter a Renata conosco. Aí isso foi meio que acatado por todos os artistas da região. E hoje a gente está com esse ser humano lindo, que me ensina muito, e batalhando por essa escola para solidificar cada vez mais o nosso trabalho. Manteve a estrutura técnica que o Roberto inseriu, o formato, adaptando coisas, trazendo novidades. Acho que a gente pôde agregar esse olhar humano que já existia muito a um olhar técnico, profissional, que a Renata trouxe, porque é uma profissional de teatro, é uma mulher de teatro, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse olhar de quem batalha na arte, porque a vida dela foi feita disso, né? Da batalha pela arte, e aí trazer isso para nós e para os alunos, e essa referência artística, que a Renata é uma referência para mim, né? Quando eu comecei a fazer teatro, a Renata era inatingível quase, eu nunca imaginei, tanto que nos primeiros momentos de contato profissional com ela, eu praticamente tinha medo de falar, era uma coisa assim de admiração muito, porque a gente olhava ela em cena, e a Renata em cena, para quem não viu, está perdendo, porque é um monstro, né? Esse ser humano pequenininho fica enorme. Então a gente tinha aquela coisa de, quando eu crescer eu quero ser a Renata Zanetta. E aí quando ela veio para somar, e foi uma parceria linda. Assim, eu me sinto muito feliz de trabalhar nessa escola, porque eu conheci pessoas muito incríveis. O Márcio já era meu amigo, nós já dividíamos o palco com espetáculos, mas ele é de uma generosidade enorme. Roberto foi uma figura importantíssima na minha formação artística, com todo o saber que ele tinha, que reconhecia. E agora a Renata, que é uma atriz fantástica, e hoje eu posso dizer que é uma amiga incrível, e que faz esse trabalho. Ela luta pela escola, isso é muito lindo, assim. Ela arregaça as mangas e vai atrás do que a gente precisa. Porque ela tem que segurar as loucuras que eu faço, festiva, sai fazendo, sai falando, ela tem que ir atrás. Caramba, não é assim. Mas a gente é uma luta. Ela é meu chão. Mas eu acho que é isso, a gente se ajudar a fazer uma coisa que é maior do que a nossa participação aqui, que é a participação que a gente tem com esses jovens que vêm para cá. Eu acho que o grande importante de ter uma escola pública é poder oferecer gratuitamente essa possibilidade da experimentação artística, que nem todo mundo tem. Isso é sensacional, e fazer parte disso
eu acho que me zera assim, nessa questão de pedagoga, que é meu ofício, eu sou professora, isso é muito importante, e de artista também, porque se a gente não pensar na transformação social enquanto artista, acho que a gente está pecando, né? Então, esse é o lugar da escola que eu mais admiro, assim, de poder fazer diferença na vida dos outros, né? De poder abrir os olhares desses alunos que vêm para cá e também de receber, porque a gente recebe mais do que dá às vezes, né? É uma delícia.